Glória a Deus, meus amados. Paz do Senhor Jesus. Como vocês estão, meus amados irmãos? Espero que todos estejam bem. Que Deus possa abraçar cada um de vocês nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, a qual a hora que o irmão ou a irmã irá ver esse vídeo, amém? Meus irmãos, eu quero agradecer vocês pelas curtidas, por vocês terem compartilhado, se inscrevido, que vocês possam continuar fazendo isso para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, amém? E que através de vocês, pessoas possam ouvir a palavra de Deus e voltar ou começar a renunciar, né, os seus pecados, né? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Meus irmãos, eu irei deixar uma palavra para vocês nesta tarde, amém? Se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 12. Confesso aos irmãos que eu estou feliz, porque Deus a todo momento Ele vem nos surpreendendo, né, meus irmãos? A cada momento, Deus, Ele não nos deixa enganado de nada. Mas para isso nós temos que buscar mais, reconhecer que nada somos, né? E que só Deus é o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Livro de Lucas, seu capítulo 12, seu versículo 1. Amém? Que Jesus diz assim, que o título da palavra diz assim: advertências e motivações. Talvez na sua Bíblia esteja diferente. Pega a Bíblia, irmão. Acompanha a leitura da palavra, amém? O primeiro versículo diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês dizem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas mostrarei a quem vocês devem temer. Tenham medo, temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos relata no seu primeiro versículo, a qual nós lemos, que Jesus, ele começa a ensinar aos seus discípulos, a orientar, a alertar os seus discípulos em questão de fariseus e de sua hipocrisia. O que significa hipocrisia, irmãos? Hipocrisia é uma pessoa que possui no seu dia a dia, que já virou uma iniquidade, mentira, falsidade, desonestidade, como muitas das coisas que não fazem parte de uma pessoa que é cristã, de uma pessoa cidadã do céu, de uma pessoa que quer alcançar a salvação. Amém? E Deus alerta aos discípulos sobre isso. Discípulos são aqueles, creio que todos sabem o que é discípulo, mas discípulos são aqueles que aprenderam com Jesus para depois ir pregar a palavra de Deus, para depois operar os milagres. Ouviram, aprenderam, para depois fazer o id, né? No versículo 2, Jesus diz: não há nada escondido que não venha
a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Jesus também diz nesse versículo 2 que tudo aquilo que está escondido aos olhos do homem, a Deus nada é escondido. Por quê? Porque o hipócrita, ele pode até enganar o homem, mas a Deus ninguém consegue enganar. Porque os olhos, a palavra de Deus, ela fala que os olhos de Deus está como chama de fogo olhando para esta terra. Deus, ele sonda os nossos pensamentos e os nossos corações. E o que nós fazemos fora, dentro de uma igreja, dentro de casa, dentro do nosso trabalho, dentro, meus irmãos, posso estar 7 palmos debaixo da terra, Deus está vendo. Dentro do cume do camelo, Deus está vendo. Então, por isso que quando nós estamos na presença de Deus, mesmo que nós não estejamos firmes, mesmo que nós não sejamos da igreja, nós temos que ser como uma pessoa reta, porque o primeiro passo de uma pessoa justa é o quê? É não ser hipócrita, não viver a mentira, não falar coisas, né, que ela fala, mas ela não sente, não ser desonesta. E é isso que está tomando conta de muitas pessoas dentro e fora da igreja. É isso que está acabando com o mundo. A hipocrisia, a mentira, a desonestidade, né? Pessoas desonestas, né? Dá a mão aqui, mas está dando a facada aqui. Isso que está acontecendo com o mundo em geral. E por isso que o amor esfriou. Porque muitas das vezes nós amamos, aí não sabemos, não discernimos que a outra pessoa é hipócrita. E depois nós nos deparamos com essa situação. E nós, às vezes, negamos nosso entregar, não é verdade? Mas mantemos sempre o foco no Senhor. Porque é o Senhor, irmãos, que nos dá a salvação. É o Senhor que nos garante a salvação. Nosso galardão é o Senhor que nos molda a cada dia, irmão. Por isso que nós não devemos confiar no homem, mas sim em Deus e nas suas escrituras, nos teus ensinamentos e no Espírito Santo que Deus deixou conosco. Amém? No capítulo 3, Deus, ele complementa o versículo 2, dizendo: o que vocês dizem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa, como eu falei agora, será proclamado dos telhados. Eu quero deixar alguns exemplos para os irmãos, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, se o irmão quiser abrir lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu vou ler para os irmãos, que fala sobre Ananias e Safira, que é um casal que naquele tempo, o começo da igreja estava no começo da igreja, e o povo fazia suas ofertas. E esse casal, ele foi fazer as suas ofertas. Venderam tudo, mas tiraram, o pedaço da oferta e puseram nos pés dos apóstolos. Pedro, que pela promessa de Jesus era ali o frente da igreja, vamos se dizer, o pastor, cheio do Espírito Santo, o Espírito revelou a ele, e a mão do Senhor caiu sobre aquele casal, Eu vou estar lendo para os irmãos aqui, para não tomar o tempo, amém? O homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher,
Também vendeu uma propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que você recebeu pela sua propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro não estava ao seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Meus irmãos, isso é muito forte, irmão. A palavra do Senhor diz que nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Quando nós somos hipócritas, quando nós mentimos, quando nós demonstramos ser o que não somos, nós estamos mentindo não somente para o homem, mas para o Espírito Santo. Eita, uma coisa, eita Jesus, perca tudo, irmão, só não perca a comunhão com o Espírito Santo. Não perca a comunhão com o Espírito Santo, porque a presença de Deus é que move, irmãos. A presença de Deus é que faz a coisa acontecer. Sem a presença, irmão, Davi disse no dia do que ele pecou, quando Natan foi contar aquela parábola para ele depois que ele pecou. Falou: Davi, um certo homem rico tinha muitas ovelhas e o homem pobre tinha só uma. O rico tomou a do pobre, o pobre ficou sem nada. Que esse homem é digno, Davi? Davi falou: esse homem é digno de morte. E Natan falou: este homem é você, Davi. E Davi clamou ao Senhor: Senhor, me perdoa, eu pequei, mas não afaste de mim a tua presença. Rasgou as suas vestes como sinal de humilhação e pediu para que o Senhor não afastasse a presença dele. Saul perdeu a presença de Deus. Saul ficou oprimido pelos escravos, oprimido, sendo maltratado pelos espíritos imundos, e chegou a ceifar sua vida. Então, quando nós mentimos para o Espírito Santo de Deus, nós perdemos o sentido, irmão. A depressão vem, as coisas começam a acontecer ao nosso redor, na nossa cabeça. Podemos dizer que possamos ficar até doidos, irmãos, porque não temos a presença. Outro exemplo, irmão, que eu quero dar para os irmãos é sobre Judas. Ananias e Safira foram hipócritas e gananciosos. Judas também. Judas foi hipócrita e ganancioso. E ambos, dos três, perderam sua vida. Vejamos, Judas Iscariote era um dos discípulos que andava com Jesus. Contemplava maravilhas, contemplava ensinamentos, via milagres, mas mesmo assim andava na hipocrisia. Jesus disse essa palavra e Judas estava com ele. Judas estava ali, creio eu. E Judas mesmo assim deixou Satanás tomar conta de sua vida. Muitos dizem que Judas veio ao mundo por este propósito. Judas foi escolhido por este propósito. Sim. Mas isso daí é para outro dia, meus irmãos. Mas Judas morreu. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. E no final devolveu as moedas de prata e morreu, irmãos. Podemos dizer da oferta de Caim também. Caim ia ofertar com o coração rancoroso, um coração soberbo, né? Deus não aceitou a sua oferta e Caim acabou matando o seu irmão por causa de inveja.
E Deus teve misericórdia de Caim. Mas vemos que nesse Novo Testamento Deus não teve misericórdia de ambos, de Judas Iscariote, de Ananias e Safira. A mão do Senhor caiu sobre eles. Então, irmãos, é uma coisa tremenda quando nós somos hipócritas, que fingimos ser o que não somos. A palavra de Deus também diz: aquele que mente é filho do diabo, pois o diabo é o pai da mentira. E no versículo 4, irmãos, a palavra de Deus diz: eu digo a vocês, meus amigos, não tenha medo dos que matam, pois quando matam não podem fazer nada. Depois que matam não podem fazer nada. Mas eu direi a vocês a quem deve temer: temam a quem depois de morto pode o jogar no lago de fogo e enxofre, no inferno. Irmãos, aí Deus já mostra, eita, o teu poder. Deus já mostra o amor sobre, na palavra que ele falou, que é: tome cuidado, porque ele repreende, ele alerta, ele avisa aquele a quem ama. Então ele alertou seus discípulos: tomem cuidado com os hipócritas, com os fariseus. Então ele já alertou, porque ele ama. Mas aqui nesse versículo 4, ele demonstra o seu juízo, porque Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, mas também ele é justo. Não existe injustiça no reino de Deus. Deus ele não julga com injustiça. Ele trata todos como um só. Deus tem uma parábola sobre os trabalhadores. Um dono de uma fazenda foi sair à procura de trabalhadores e foi trazendo, e o que ele chamando já estava indo trabalhando, e o último recebeu a mesma coisa que o primeiro que trabalhou mais. E eles ficaram bravos: ei, mas eu trabalhei mais do que ele, porque ele recebeu a mesma quantia que eu? O dinheiro não é meu, e eu pago de acordo com o que eu quero. Então todos foram pagos justamente porque trabalharam. Então Deus, irmãos, ele está dizendo na palavra dele: temam a mim. Por quê? Porque eu que vou julgar as nações. Naquele grande dia todo o joelho se dobrará perante o Senhor e irão dar conta do que fez aqui na terra. Tudo que nós fazemos aqui está sendo visto por Jesus, está sendo visto por Deus, e naquele grande dia, você, iremos pagar conta para o Senhor. Arrependa-se. Vamos se arrepender, nos santificar a cada dia na presença de Deus. Jesus está voltando, o tempo é agora. Ei, larga de lado, renuncia às coisas mundanas. Jesus está voltando. O arrebatamento daqueles que serão salvos é uma vez só, e aqueles que serão arrebatados na segunda vez ainda terão que ser julgados, e talvez poderão perder a sua salvação. E ai daqueles, irmãos, que por causa da hipocrisia, da ganância, ai daqueles que pensam que são, ai daqueles que por causa do poder desta terra escandalizam e difamam a palavra do Senhor santa e o teu santo nome. Amém, meus irmãos? Aleluia.
Deus venha, meus irmãos, abençoar a vida de vocês. Que Deus possa, irmãos, falar com vocês através dessa palavra, irmãos. Que a cada dia possamos nos libertar, meus irmãos, daquilo que Deus não se agrada. E que possamos a cada momento das nossas vidas buscar a Deus e as coisas do céu, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Vamos fazer uma oração, amém? Para encerrarmos essa comunhão, este vídeo, amém? Onde você está agora, pare o que você está fazendo. Se você está dentro de um carro, pare o carro, irmãos. É hora de falar com o papai. É hora de entrar no reino de Deus. De ligar os pensamentos no trono do Senhor. De entrar no mundo espiritual. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Amém? Colocamos no seu coração. Amém? Nós oremos. Meu Senhor poderoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, Senhor, neste momento, meu Pai de oração, eu te peço licença para entrar diante da tua presença, meu Pai. Ó Senhor poderoso, te peço licença para entrar diante do teu tabernáculo. Senhor, me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas, meus pecados, Senhor. Senhor, nos ensina, Pai querido, Pai amado, a cada dia, Senhor da glória, buscar a Tua presença, buscar a santidade, Pai querido, Pai amado, buscar, Senhor, o amor, Pai querido, Pai amado, pelo nosso próximo. Ó Senhor Jesus, te pedimos, Pai querido, Pai amado, nesta tarde, Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, a cada dia comer a Tua palavra, entender a Tua palavra, ter intimidade com o Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, tira de dentro de nós, Senhor, a hipocrisia. Senhor, tira, Pai querido, Pai amado, a ganância, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, vai de encontro nestas almas que estão vendo este vídeo. Senhor, abençoa, Pai querido, Pai amado, salve, liberta, e que toda seta de Satanás, todas as coisas do maligno, Senhor, venha bater em retirada, que através dessa palavra, Pai querido, Pai amado, pessoas possam, Senhor, ser libertas, curadas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos. A vitória é do povo de Deus, meus irmãos. Que Deus venha abençoar vocês e que a cada dia nós possamos ser libertos das práticas erradas que está dentro de nós. Amém, irmãos? Curte, irmão, compartilhe esse vídeo com o seu próximo, que através de você almas também serão alcançadas e salvas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma boa semana.